Vamos ler a Bíblia, Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14. Se vocês acharam, Marcos, capítulo 6, versículo 14, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodes, e dançando agradou a Herodes e aos seus aos convivas. Então disse o rei a jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Nós lemos até aqui. Um ano tá passando muito rápido, né? Quando acaba o retiro de verão, a gente tem a conferência, depois que acaba a conferência de John, a gente tem acampamento, depois que acaba o acampamento mundial, a gente tem o retiro de verão. Então a gente passa muito rápido um ano assim e também gasta bastante dinheiro assim. E quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente pode às vezes sentir cansaço, mas através desse evento, quando muitas pessoas recebem a salvação, a gente pode sentir uma grande felicidade no coração. E essa felicidade não sou eu quem fico feliz assim, mas é o Espírito Santo dentro de mim que fica feliz, que Deus fica feliz, né? Então eu sinto esse coração, principalmente entrando no ano de 2015. Deus nos deu muitas dificuldades, mas Deus me deu uma grande felicidade. Ontem, depois que a gente acabou o retiro em Gangnam, depois que acabou o almoço, os seminaristas estavam arrumando ali, eu fiz comunhão com os seminaristas. E depois a gente foi nadar lá na praia. E a gente entrar na praia para poder nadar é tão bom, é tão alegre. E depois a gente foi para a igreja de Gangnam e tava com muito trânsito. Aí eu pensei que ia passar muito tempo e aí eu fiz conferência na igreja de Gangnam. E um monte de irmãos se reuniram, testemunharam, a gente fez conferência, a gente fez isso ontem. Então, os irmãos ficaram felizes,
Mas eu também fiquei muito feliz. Umas 9h30 da noite a gente partiu. Então era mais ou menos meio-dia em Seul e a gente partiu. Então o nosso corpo ficou cansado. Mas as pessoas recebendo salvação, sendo transformadas, quando a gente faz comunhão com elas, quando a palavra trabalha dentro delas, eu fico muito agradecido. Nesse ser humano, no mundo do ser humano, quando Deus trabalha, Deus não simplesmente trabalha. Deus, ele dá um coração dentro do homem e aquele coração que aceita o evangelho passa para outra pessoa e aquela pessoa recebe salvação, é transformada e a vida dessa pessoa muda. É muito gratificante. Quando eu estava em Daejeon, uma irmã, ela me procurou e ela falou: pastor, eu gostaria de ter um salão de beleza. Eu perguntei: mas a sua vida está muito difícil? Ah, meu marido trabalha, então a gente vive normal, né? Aí eu perguntei: por que você quer abrir um salão de beleza? Ah, porque as pessoas vêm, sentam, descansam, fazem permanente. Tem muita oportunidade de poder conversar com elas. Porque eu prego muito mal. Se eu abrir um salão de beleza, eu gostaria que as pessoas pudessem vir e escutar o evangelho. Essa irmã falou isso, eu não podia mais impedi-la de fazer isso, né? Então eu falei: irmã, se você tem esse coração, então faz. O Deus que te deu esse coração, Deus vai te conduzir. E aí ela abriu um salão de beleza próximo à igreja. Então, eu acho que ela não fazia muito bem permanente, porque não tinha muitos clientes, né? E também pessoas não estavam recebendo salvação. Mas aí passou uns 6 meses. E essa irmã, ainda bem que surgiu uma pessoa que ela pregou o evangelho e recebeu a salvação. Eu não me esqueço dessa irmã. Desde que essa irmã nasceu, até o dia que ela pregou o evangelho lá no salão de beleza, era uma senhora. E ela fazia como se ela fosse mãe daquela irmã que ela recebeu salvação. E ela recebeu salvação e começou a frequentar a nossa igreja. O sogro ficou perseguindo ela. Essa irmã, ela foi bastante perseguida. E essa irmã do salão de beleza ficava carregando tipo como se fosse no colo, né? Eu vi como ela cuidava tão bem dela. Ah, essa irmã não era assim. Ah, essa irmã não era assim. Mas ela ama aquela irmã, faz comunhão, lê a Bíblia, ora. Como se era um sentimento de ter sido mãe, né? De ter se tornado mãe. Ah, isso é tão bom! Na verdade, qual é o motivo de eu ministrar? Então, as pessoas que estão presas ao pecado, eu vejo uma por uma recebendo a salvação, né? A outra vez, na Tailândia, quando eu fiz conferência, eu fui no primeiro dia para pregar o evangelho e na frente de onde eu pregava o evangelho tem um escritório para mim, né? Aí uma senhora estava ali sentada esperando silenciosamente. Quando eu vi, ela veio lá da Índia para se encontrar comigo, era uma jovem. Aí eu comecei a conversar com ela através de um irmão que faz
que traduz. Ela falou que é filha de um pastor. E ela tem o pai que tem uma igreja. E ela falou que escutando a pregação do pastor Oxupar que recebeu o perdão dos pecados. Então, antes de eu subir no púlpito para pregar, naquele tempo eu preguei o evangelho para ela. E ela recebeu a salvação, ela ficou tão feliz. Então, enquanto a gente estava fazendo o acampamento mundial, porque tinha pessoas já que já estava tudo, meu tempo já estava todo preparado para encontrar as pessoas. Então eu não pude mais encontrar com ela, ela voltou para a Índia. Ela voltou para a Índia, lá em Bangalore, e ela se conectou à igreja do missionário Tommy. Aí um dia o cunhado, a irmã, ela chamou umas dezenas de pessoas e convidou o missionário Tommy. O missionário Tommy pregou o evangelho o dia inteiro. E todas aquelas pessoas, aquela família recebeu a salvação. E essa vez, no acampamento mundial, o pai dela veio na reunião de líderes cristãos e recebeu a salvação. Agora tem 2 igrejas em Bangalore que recebeu a salvação. Tem a igreja desse pastor e do missionário Tommy. Se vocês escutarem o que o pai dela fala, que o missionário Tommy fala, eles ficam tão felizes. O evangelho, depois que a gente recebe a salvação, dentro do nosso coração, Jesus Cristo entra. E Jesus Cristo, através de nós, a vontade dele, o coração dele, ele faz esse trabalho de fazer surgir dentro de nós. Então, eu também, depois que eu recebi a salvação, eu quero ser pastor, eu quero ser um pregador do evangelho, eu jamais havia imaginado isso. Deus me conduziu para a escola, para seminário. Ele me fez entrar lá em Apcocton. Ele fez eu viver em Apcocton. Eu estava vivendo de uma forma miserável, era pobre, difícil. Realmente era muito ruim. Mas a felicidade, a esperança, eu não tinha isso dentro do meu coração. Então, vendo uma por uma pessoa, realmente, tem pessoas que vivem em tamanho sofrimento assim, tem pessoas que vivem com tamanha tristeza e trevas, tem pessoas que vivem assim, com esse sofrimento, então eu tenho que pregar o evangelho. Então, se cada pessoa receber a salvação, a vida continua difícil, sofredora. Mas eu vi muitas pessoas sendo libertas dessa vida difícil. Então, mesmo com dor, não tem sofrimento. Mesmo pobre, depois que recebe salvação, não sofre por causa da pobreza, a tristeza já não é mais tristeza, a angústia já não é mais tristeza, a dificuldade já não é mais dificuldade. Aquelas pessoas que vivem junto com Jesus Cristo no coração. O pastor Hoinsu, ele e o missionário Kim Dae lá de Myanmar, eles são amigos. O irmão Kim Dae, um dia ele recebeu a salvação. Naquele tempo, o pastor Hoinsu, ele estava com leucemia e estava quase morrendo. E como os dois são amigos, um dia o irmão Kim Dae, ele procurou o amigo Hoinsu.
E ele estava diante da morte, né? Para aquele amigo que estava diante da morte, ele não tinha nada que ele pudesse fazer. Não podia dar um bom remédio, não podia ajudar, não tinha nenhuma palavra de consolação. Mas, dentro do coração do missionário que tem Deus, Jesus Cristo está vivo. Mesmo vivendo a vida da mesma forma, as pessoas que vivem por Deus e as pessoas que vivem com Jesus Cristo não tem nem comparação. O meu pensamento, se cai na dificuldade, eu não consigo sair. Se eu tenho dificuldade, angústia, eu fico angustiado. Se eu tenho tristeza, eu fico triste. Eu não consigo me libertar disso. Mas as pessoas que vivem com o coração de Deus, embora todas as pessoas possam viver dentro da mesma carne, não vivem dentro da carne, mas vivem dentro de Deus. Se tem dificuldade, não sou eu que caio na dificuldade, mas é Jesus Cristo que dentro de mim, ela vence por mim. Assim como a mulher surpreendida adultério somente podia morrer apedrejada, ela somente poderia cair na desesperança na morte, mas ela se encontrou com Jesus Cristo. Ela se encontrou com Jesus Cristo e Jesus Cristo veio até ela. E depois, todos os problemas que a mulher tinha que sofrer, Jesus Cristo foi quem resolveu cada coisa. Com métodos que nenhum ser humano poderia imaginar. Com uma sabedoria que jamais ninguém poderia ter. Então aquela pedra devia destruir a cabeça dela, a costela, ela ia sangrar. Aquelas pedras que deviam matá-la. Nenhuma pedra atacou essa mulher e todas elas caíram no chão. O Jesus Cristo que está dentro de nós, ele faz esse trabalho. Não só para essa mulher, mas todas as pessoas que se encontram com Jesus Cristo. Jesus Cristo salva. Qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, qualquer angústia que seja, o irmão que ele pregou o evangelho para essa pessoa que estava com câncer. Porque o seu amigo já estava à beira da morte. Era uma pessoa que não tinha interesse nenhum no evangelho, né? E aí ele recebeu a salvação. Então, dentro do coração do missionário Hoinsu, surgiu um outro coração. Mas o corpo dele estava cada vez mais morrendo. E um dia, o pastor Kim Dae, né, ele foi de novo procurar por essa pessoa doente, esse irmão. E aí ele leu aquele livro, Tá Doendo, Mas Eu Tô Curado. E ele lendo esse livro, tem muitos testemunhos. E principalmente ele vendo aquele testemunho meu, que eu fui curado do meu estômago, tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, e assim será convosco. Então ele aceitou pela fé essa palavra do coração. Então dentro do coração desse irmão Hoinsu, ele não tinha nenhum coração de que ele ia ser curado daquela doença. Mas a palavra de Deus entrando no coração dele, dentro do coração do irmão Hoinsu, sim, eu vou ser curado. Foi feito essa esperança dentro do coração dele. É o mesmo doente, mas a pessoa que tem esperança e a pessoa que tem desesperança é muito diferente. E ele leu essa palavra. Deus falou.
Ah, então eu vou pedir e Deus vai me curar dessa doença. Ah, então é só acreditar que fui curado. E naquele lugar ele se levantou. Deus, por favor, cure a minha doença. Se o Senhor curar a minha doença, o que vai ser problema? Eu quero ser curado. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E aí ele parou de orar e orou de novo. Senhor, eu acabei de orar, eu acredito que o Senhor vai me escutar, eu já fui curado. E aí ele se levantou. Ele não tinha força, então ele estava todo torto. Segurando uma bengala, ele foi para o campo onde os pais estavam trabalhando. E quando os pais estavam trabalhando no campo, eles viram que o pai estava segurando um pedaço de pau e vindo todo torto. E eles se assustaram. Ai, por que você devia estar deitado? O que você está fazendo aqui? Hongsu, o que aconteceu? Por que você veio? Pai, eu já estou curado. Eu vim para ajudar aqui. Ele não conseguia nem levantar. Ele falou que veio ajudar. O coração do pai se derreteu. Ah, agora ele está morrendo mesmo. Quando a pessoa está para morrer, o coração muda também. Ele está falando isso, então ele está para morrer. Isso não tem nada para você fazer aqui. Vamos embora. O que é que você tem para fazer aqui? Não precisa trabalhar aqui. Aí ele segurou a mão do filho e voltou para casa. E falou, fica aqui deitadinho, fica. Mas o pai e a mãe falou que entraram no quarto e começaram a chorar. Agora o Hyung-soo vai morrer. Quando a pessoa tá para morrer, diz que troca o coração. Ele tá falando uma coisa que ele jamais tinha falado. Ele já tá morrendo, ele tá à beira da morte. E falou que os pais choraram. E a partir daquele dia, ele começou a melhorar. Cada dia, ele começou a melhorar da doença. Deus, dentro do nosso coração, Deus cria o seu coração. Mas através da Bíblia, a gente pode descansar, a gente pode receber a palavra através do culto, os irmãos também podem descansar, a gente pode descansar através dos irmãos também. Então, se a gente pudesse tirar uma foto do coração das pessoas, tem pessoas que Satanás encheu o coração das pessoas e não tem nenhum espacinho para a gente poder, para a palavra de Deus entrar. Satanás está segurando fortemente, mas tem pessoas que estão sendo seguradas por Satanás, mas tem um pedacinho de buraco, se você colocar a palavra, vai poder entrar a palavra. E tem pessoas que aceitam a palavra, tem palavra, mas também tem pensamentos da carne, também tem cobiça. Tem pessoas que vai descobrindo que a cobiça da carne é inútil, e aí o coração fica cheio da palavra. Então isso é muito diferente de pessoa para pessoa. Por isso, dentro dessas pessoas, Deus, quando Ele joga a sua palavra, se essa palavra entra e trabalha no coração das pessoas, o missionário Kim, ele só jogou um livro para ele. Mas essa palavra fez esse irmão Hon-soo ser curado. Ele foi curado, ele se casou, e depois de se casar, ele entrou no seminário também, como pregador do evangelho. Ele estava pregando lá na África e voltou para a Coreia. Um dia, o irmão Hon-soo, ele veio me procurar, com uma cara bem preocupante. Pastor, aconteceu um problema. Ah, é? Qual é o problema?
Pode falar, irmão Ró. Pastor, eu estou com câncer. Eu estou desesperançoso. Quando eu escutei isso, eu ri. O quê? Você está com câncer? Eu ri. O irmão Robinson, ele estava bem, com a cara bem séria, assim, né? Oh, você antes não tinha leucemia? Sim, eu tinha. Mas você estava semi-morto, né, naquele tempo? Sim, eu estava semi-morto. E como você foi curado? Ah, acreditando na palavra de Deus. Então, com aquela fé que você foi curado da leucemia, então você seja curado disso. O câncer não é nada. Ah, é verdade. Ah, eu não sabia disso, pastor. O Deus que te curou da leucemia, por que ele não vai conseguir te curar desse câncer agora? Então, ganhe fé. E assim, quando você foi curado da leucemia, seja curado também agora. Ele foi curado perfeitamente. Aí, depois de um tempo, o irmão Roício veio para mim e falou: Pastor, eu fui curado perfeitamente do câncer. Mas eu tô com câncer de novo. Quando a outra vez eu estava com câncer, eu estava preocupado e com medo. Mas esse câncer de agora, Deus já brigou com a leucemia, já brigou com esse câncer. Isso daí não tem nem luta, né, pastor? Isso é só um testemunho, isso é só uma bênção. Agora eu decidi não ligar para ele. Sim, ele desligou o coração dele do câncer. Aí depois de uns anos ele veio para mim e falou: Pastor, eu fiz o exame e não é que o câncer sumiu. Eu tô com a célula cancerígena, mas ele tá parado ali, não tá fazendo nada. Aí eu falei para ele: o ser humano que não se mexe por um ano, ele tá morto. Tem que mudar, se transformar. Se não tá se mexendo, não tá fazendo nada, então tá morto. Você pode ver desse jeito. Ah, então tá morto, né, pastor? E ele tá vivendo assim, sem ter relação nenhuma com esse câncer. Mas, nessa fé, vocês escutam muito desse testemunho pela fé, o Yohan foi curado, não sei quem foi curado do câncer. Tem vários testemunhos assim. E aí, que coração Satanás nos dá? A fé em si não é uma mercadoria, não é um copo, não é uma coisa que eu enxergo. Então, eu enxergo de uma forma muito vaga. Então, se eu enxergasse a fé com os meus olhos, eu tenho esse tamanho de fé, mas esse irmão, ele tem essa fé pequena e ele... então eu tenho fé grande, ele tem fé pequena, então eu posso ser curado da doença. Mas o problema é que a gente não enxerga o tamanho da fé, não é? Então, se a gente pudesse pesar a fé, ou se a gente pudesse medir... Então, a gente tem um pensamento muito vago da fé. E Satanás, ele fica perguntando, você tem fé para ser curado do câncer? Então, a gente pensa que tem que ter uma grande fé, e aí a gente fala que não tem fé. E aí a gente acaba perdendo a confiança. Então, o irmão Roinsu, essa palavra que ele foi curado da leucemia, não é uma palavra permitida somente para o irmão Roinsu, mas é uma palavra permitida a todos nós. O irmão Roinsu, a palavra que ele foi curado do câncer. O Cheoan, ele foi curado daquela palavra que ele foi curado do veneno do escorpião.
Todos vocês, da mesma forma, têm a Bíblia. Então, a Bíblia, se você quer comprar, cada Bíblia tem seu preço. Tem Bíblias que você pode pagar R$ 15, outras R$ 60. Então, cada Bíblia tem um preço diferente. Mas a Bíblia de R$ 60 tem todas o Novo e o Antigo Testamento, mas o de R$ 15 ele só tem o Novo Testamento, assim? Não. Em algumas Bíblias está escrito: tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, será assim convosco. Mas tem umas Bíblias que estão escritas assim: você pode receber quase todas as coisas que você pedir em oração. Mas se não, não pode receber. Não está escrito assim. A palavra que o apóstolo Paulo acreditou, aquela palavra que o Diarmudo acreditou, a palavra que Pedro acreditou, aquela palavra que o Martim Lutero, que o John Wesley acreditou, aquela palavra que o pastor Roinsu acreditou. Essa palavra é possível para todos vocês. Vocês também. Saiam desse pensamento complicado. Se vocês aceitarem pela fé, da mesma forma, Deus vai trabalhar vividamente dentro de vocês. Mas quando a gente lê a Bíblia hoje, a Bíblia é um livro incrível, sabe por quê? Tem pessoas que, por causa da imagem, do rosto, essa pessoa é saudável, corre bem. Não, a gente não tem interesse nisso. A Bíblia é o melhor livro que expressou o coração humano. Então, aquela pessoa foi curada da doença. A gente está falando sobre Marcos capítulo. A gente falou sobre Marcos capítulo 2 semana passada. E no retiro também a gente falou sobre Marcos capítulo 2 continuamente. No começo, a gente pode escutar, é um paralítico que foi curado, mas lendo, aparece exatamente o coração do paralítico. Em Marcos capítulo 2, Deus desenhou o coração do paralítico. E desenhou também o coração dos escribas. E vocês pensando na palavra, escutando, se continuamente vocês fizerem isso, o incrível é que dentro dos seus corações também, vocês vão enxergar o coração do paralítico dentro de vocês. E assim vocês também vão poder enxergar o coração de Jesus Cristo. E assim, esse coração que vocês têm, sujo, imundo, escuro, carnal, lascívio, esse coração. Quando você coloca esses dois corações frente a frente, eu penso que eu sou inteligente, que eu sou bom, que eu estou fazendo bem. Aquele meu coração não tem nada de bom, tão sujo, tão egoísta, tão imundo, que a gente fica com nojo disso. Se a gente enxergar claramente. Eu não tenho mais vontade de viver novamente com esse coração. Eu não quero mais pensar dessa forma. Esse coração bagunçou meu coração, deixou meu coração na desesperança, no desespero. E recebendo o coração de Jesus Cristo,
No momento em que eu aceitei a palavra de Jesus Cristo, quando essa palavra entrou no meu coração, essa palavra entra e começa a trabalhar. Por isso, essa palavra entrando e trabalhando, escuto o culto de domingo e compartilho a palavra e faço... E assim, vai crescendo essa palavra dentro de mim, porque essa palavra é luz. Enquanto essa palavra estiver no meu coração, até sem trevas, sem dificuldades, coração lascivo, egoísta, cobiça, ódio, ira, essas coisas. O coração que é feito através de Deus expulsa tudo isso de dentro de mim. Por isso, a gente pode viver em paz e feliz. A gente pode ter alegria e felicidade. Então, essa parte é a melhor expressada na parte de Herodes, capítulo 6. O rei Herodes, as pessoas, assim como o rei Herodes, diz que o Salomão, ele teve 1000 mulheres. E naquele tempo, eu acho que tinha vamos pensar que tinha 1 milhão de habitantes. Então, quantas pessoas viviam em Israel naquele tempo? Eu acho que não era 1 milhão. Mas, as mulheres jovens, nossa, quantas será que tinham? 10.000 mulheres? Mas se ele pegou 1000 mulheres, então todas as mulheres que ele enxergou pela frente, ele pegou como mulher. Nossa, ele exagerou. Os servos dele também podiam ter, né, as esposas bonitas. Ele sozinho pegou 1000 mulheres. E eu pensei uma vez, vamos supor que eu seja o rei Salomão. Eu acho que eu não faria, eu não viveria desse jeito. Se eu tivesse realmente me tornado o rei Salomão, dentre as pessoas mais sábias, quando as pessoas brigam, então, se eu tenho 100 armas, eu brigo com 100 e acabo. Mas as pessoas insensatas, elas gastam as 100 armas todas de uma vez. As pessoas que conseguem pensar no coração, se eles têm 100... Então, se ele tem, vamos supor, 10.000, então gasta 3 mil pessoas, 3 mil reais. Mas a pessoa, vamos supor, se ela tem, a pessoa quando bebe, ela gasta tudo que ela tem, né? Então, quando se tornou rei, se por acaso eu me tornei rei, se eu tiver força para fazer tudo o que eu quero, então um monte de cobiça vai brigar dentro de você, porque eu sou rei. Eu me divertir, eu quero ter as mulheres, então todas as cobiças. Por quê? Porque a pessoa não consegue se controlar, então a pessoa se torna escravo da sua cobiça. Por isso Deus, às vezes, Ele controla as nossas atitudes. Tem muitas vezes que a gente não consegue controlar a nossa atitude, né? Porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer o que eu quero, porque eu não tenho roupa, eu não posso fazer o que eu quero, não posso comprar uma casa boa, não posso comprar um bom carro. Então, comprando uma boa casa, vivendo bem,
Eu não consigo fazer isso, né? Por quê? Porque o mal continuamente fica me arrastando. Então, o Satanás mal, ele fez o quê? Já que ele é rei, tem um monte de mulher. Mas por que ele foi pegar, ele achou bonita justo a esposa do seu irmão? Ele roubou a esposa do seu irmão, uma pessoa chamada rei. Então, as pessoas, elas podiam ficar cochichando por trás, mas ninguém podia se atrever a falar alguma coisa pro rei. Então, até o irmão, mas uma pessoa chamada rei, como é que vai poder pegar a minha esposa? Então, porque aquela mulher também, mais do que ser a mulher do irmão do rei, melhor ser rainha. E aí ela queria viver com o rei. Mas a pessoa de Deus, o João Batista, ninguém podia falar isso. Mas ele falou o quê? Não tá certo você tomar aquela mulher. Você tem que mandar ela embora agora. A pessoa de Deus, Herodes, falou assim para Herodes. Então, o que está acontecendo aqui com o coração? O Herodes, ele tem essa carne. E essa carne continuamente ficava vendo a Herodias de uma forma muito agradável. E sabe o que é incrível? Então, as pessoas casam com as mulheres, mas tem pessoas que ficam... Ai, tem que ser aquela pessoa, aquela mulher. Satanás arrasta o coração das pessoas assim. Tem a sua esposa, mas parece que a mulher do outro é melhor, quer ficar com outra mulher, quer roubar a mulher do outro. Satanás, ele faz com que o mundo seja assim mau e escuro. E o servo de Deus, João Batista, falou: não é lícito o que você está fazendo, manda ela embora agora. O rei Herodes sabia. Ele sabia que não era lícito. E ele agradecia ao João Batista, né, por estar falando aquilo. Hoje eu quero falar sobre o coração do rei Herodes. Com o coração do rei Herodes, ele jamais poderia mandar embora aquela mulher. Mas o João Batista estava mandando ele mandar embora, né? Então ele decidiu, eu tenho que mandar embora. Mas aí, no coração dele, ai, como é que eu vou mandar essa mulher tão linda embora? Não, eu não vou poder mandar embora. Não, eu não posso. Então, as pessoas acabam ficando assim. Então, o que vocês têm que saber exatamente nessa história? Então, nos seus corações, a sua cobiça, o seu desejo. Então, tudo isso parece muito bom aos seus olhos. Parece que, mesmo que você dê tudo da sua vida para aquela mulher, não vai ser desperdício nenhum. Mas, de jeito nenhum, consegue mandar essa mulher embora. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho o coração do rei Herodes e de João Batista. Então, o que o João Batista falou? Manda essa mulher embora. Ele podia morrer falando isso para o rei, mas porque Deus lhe deu coragem que ele podia falar isso. Então, no coração de Herodes, embora ele soubesse que estava certo que o João Batista estava falando, mas ele também tinha o coração que ele gostava daquela mulher.
Então, isso daí se chama conflito. Então, as pessoas que têm mentalidade fraca dentro da igreja, eu me encontro com muitas pessoas assim. As pessoas que têm mentalidade fraca, porque a carne é igual à mente. Se você quer ter uma boa saúde, você precisa ter saúde, né? Você tem que ter uma boa mentalidade, você também tem que poder descansar. Então, se você só ficar fazendo exercício, você vai morrer de cansaço, né? Então, você tem que poder descansar, você precisa de vitamina. Então, é a mesma coisa o coração. Então, tem muitas pessoas que têm a mesma vida espiritual do rei Herodes. Eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu recebi o perdão dos pecados por Deus. Deus é bom. Então, vocês querem servir a Deus, vão para o retiro, vocês ficam felizes assim. Vivendo assim, de repente, então o que é que eu não consigo decidir sobre a carne? Nossa, eu não tenho nada da minha pessoa, então eu tenho que viver pela minha pessoa. Então começa a surgir esse tipo de coração. Então, quando você tem vida espiritual, qual é a parte mais difícil? Quando teve a guerra na Coreia, o meu pai, de Songsan até Nakdong são 4 quilômetros. Então, todo mundo estava indo para Tava todo mundo indo para um lugar, mas meu pai não estava indo. Por quê, pai? Não vamos. Não, não vamos. Por quê? Então, hoje já tem mapa, mas naquele tempo não tinha mapa. Então, o meu pai, Kim Chon-gu e Busan. Então, isso era tudo que meu pai sabia. Ele não sabia para onde tinha que ir porque ele não sabia muito bem para onde tinha que ir. Então ele tinha que seguir o caminho de onde muitas pessoas estavam indo. Mas ia ser difícil, se seguisse todo mundo, ia ser difícil de comer, ia ser difícil de ficar com as pessoas. E ele se preocupando, quando ele viu, toda a Coreia do Norte já tinha vindo atacar. E naquele tempo, para não perder Nakton, eles estavam lutando para proteger. Então, a gente estava do lado do rio e os soldados estavam do outro lado do rio. Então, estava chovendo muito. Mas eu fui rolando, e eu fui encoberto por causa de uns. Fui encoberto pelo umas madeiras. E aí, de repente, estourou a bomba ali. E eu fiquei com tanto medo que eu acabei dormindo. Aí, de repente, o meu pai, ele pegou e me carregou e começou a me levar pelo lado oposto. E aí a gente foi pelo lado da Coreia do Norte. E lá tem muita paz. Então a minha família ninguém se machucou. Mas muitas pessoas as pessoas, ou você pertence à direita ou você pertence à esquerda. Se você ficar no meio, então essas pessoas é que morreram. Ninguém da minha família foi prejudicado, né? Até o mundo espiritual. Embora eu não possa falar isso,
Ou você cai direto do mundo, flui pela carne. Ah, eu vou morrer só uma vez, vou morrer duas. Ah, eu recebi salvação, vou pro céu. Ah, vou cometer pecado, vou viver à vontade. Então, essas pessoas não ficam doentes mentais. Mas, você somente pela fé olhando para Jesus, quanto tempo eu vou viver ainda? Eu vou viver pelo Senhor? É só o Senhor me proteger. Eu vou viver somente por Jesus. Eu não vou viver mais pela carne. Então eu vou viver pelo Senhor e o Senhor não, eu vou depositar tudo na mão de Deus. Deus vai me fazer passar fome? Então, essa pessoa pela fé vai ter muita coragem. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Vocês recebem tentação do mundo e caem no mundo. Vocês caem à tentação? Então, as pessoas, elas que não receberam salvação, vivem comendo, se divertindo, mas as pessoas que receberam salvação não conseguem fazer isso. Por quê? Porque tem Jesus. Vive no mundo. Vive no mundo. Uma vez o pastor Kim Do-soo falou que ele caiu na tentação. Ele decidiu, agora eu vou parar de ministrar. Aí ele falou, depois do culto, depois que os irmãos forem para casa, eu vou fugir à noite. Falou que ele fez esse plano quando estava na igreja de Cheongju. E aí ele, fazendo esse plano, ele veio pro culto de domingo. Mas no culto de domingo, um irmão veio para testemunhar. Ele pregando o evangelho, ele ficou em tentação e partiu. E aí ele teve muita dificuldade. E ele vendeu uns carros usados. Não é fácil, né, fazer isso. Mas falou que o irmão, ele fez muito bem esse trabalho, né? Ele ganhava $3.000, $5.000 por dia de comissão. Então, a vida, como ele estava ganhando bem, a vida dele melhorou. Mas, no coração dele, aquilo que tinha que ser apagado não era. Aquilo que tinha que sumir não sumiu. A salvação. Pessoal, quando não é salvação, você não consegue. Quando é salvação de verdade, você não esquece. Mas quando é falso, você esquece, né? Mas a gente não consegue nunca esquecer da salvação. Por isso, a salvação é algo seguro, entenderam? Então, mesmo que você seja doente mental, o evangelho ele não vai sumir de você. Mesmo que você fique doente mental. No começo ele teve dificuldade para comer, mas aí comendo, vivendo bem, ele tinha dinheiro no bolso. Antes, quando ele era missionário, pastor, né? Daí ele não tinha dinheiro, tinha dificuldade. Mas agora ele estava cheio de dinheiro no bolso. Ele estava cheio de dinheiro. Mas aquela vida de não conseguir viver, gastar esse dinheiro por uma coisa valiosa, ele estava sofrendo. Ele comia, bebia, se divertia. Ele podia andar com qualquer carro porque ele que vendia mesmo. Mas o coração dele estava sofrendo. Ele não conseguia dormir à noite. Ele não conseguia dormir.
E aí ele lembrava do passado. Ai, quando eu recebi salvação, como eu fiquei feliz. Ele estava ficando quase louco. Jamais podemos nos esquecer disso, por mais que a gente queira. Por isso, eu não sei a partir de quando ele começou a beber à noite. Ele colocou algumas coisas gostosas para comer na geladeira. Ele bebeu, dormiu, chorou, sofreu, ficou angustiado. Pessoal, os irmãos que partem da igreja, eles carregam esse tipo de angústia. Quem não tem esse tipo de angústia não é salvação. Porque o Espírito Santo, a gente fica contra o Espírito Santo, a gente fica contra Deus e não tem como a gente ficar em paz. Então o coração fica fraco. Ou a gente vai ficar com o coração quente para o lado de Deus, ou a gente vai para o mundo. A pessoa que recebeu salvação não consegue se esquecer do evangelho. E aí acaba ficando morno, né? Isso é difícil dentro da nossa vida. Dentro do coração do rei Herodes, a mulher Herodias parecia bonita, daí ele roubou ela. Ah, desculpa, eu vou te dar outra mulher, ou se não... Ah, desculpa, essa mulher, eu acho que não é seu destino, é meu, por isso que eu roubei. Ou quando você se torna rei, você rouba de mim, faz o que você quiser. Então vive bem com ela, se não tiver nenhum problema. Então não tem problema, né, viver com ela. Mas o rei Herodes, ele estava com aquela mulher, mas ele não podia ter paz no coração. Ele não tinha satisfação no coração, não tinha felicidade no coração. E de repente veio o rei Herodes. Ah, não é lícito você estar com essa mulher, devolve ela. Ai, é verdade, é verdade, é verdade. Eu tenho que devolver. O que o povo vai falar de mim? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu tenho que devolvê-la. Então, entrando no quarto, a mulher fica sorrindo. Ai, mas é tão bom. Como é que eu vou abandonar? Ai, eu não consigo viver sem ela. Ou você cai, se aprofunda em Jesus Cristo, ou você cai no mundo. Você tem que cair em alguma coisa, entenderam? Mas você está no meio dessas duas coisas, de sofrimento. Todas as pessoas que têm coração fraco são assim. De 100 em 100. As pessoas que sofrem ficam angustiadas. Não é só isso. Tudo fica atrapalhado. Uma coisa vocês têm que saber. Em João, capítulo 11, está escrito que para todos aqueles que acreditarem em Deus, vai ser lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. E isso não vem do homem, mas é poder de Deus. A gente não nasceu pela vontade do homem. A gente nasceu pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Em João capítulo 1 está escrito: a vida espiritual não tem como você viver pela sua decisão, pelo seu zelo.
Quando vocês não conheciam Jesus, parecia que você querendo decidir alguma coisa ia dar certo, mas porque existe Satanás. Porque o ser humano é ser humano, não pode vencer a Satanás. Por isso tem que entrar o coração de Deus, a palavra de Deus. O João Batista, ele falou, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. Manda ela de volta. Secretário, tem uma coisa que eu quero falar com o João Batista. Tal dia, tal mês. Eu chamei o João Batista e nós dois conversamos. O João Batista, você olhou para mim e me falou, mandou eu devolver essa mulher. Senhor Rei, sim, é verdade. Com certeza eu sei que o Senhor fará isso. Sim, é verdade. Quando eu escuto o que você me fala, eu sei que isso é a palavra de Deus. Por isso eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas dentro do meu coração, eu não consigo fazer isso. Ela é muito linda. Eu já quis abandonar ela, eu quis que ela voltasse para casa dela, mas sempre que eu olho para ela, eu não consigo fazer isso. Senhor Rei, com certeza, isso é óbvio que aconteça. Por mais que você queira mandar ela embora, porque Satanás está segurando o seu coração, então logo já desaparece esse coração de querer mandar ela embora. Então o rei sozinho, o senhor parar de fumar, ou parar de beber, ou parar de amar essa mulher, é difícil para o senhor sozinho. Mas o senhor rei, se receber o coração de Deus, se o coração de Deus dominar o seu coração, porque o coração de Deus não gosta dessa mulher, então vai ser fácil mandá-la embora. Ah, é? Então como eu posso receber o coração de Deus? Por favor, não me chame somente uma vez. Se o senhor escutar a palavra da Bíblia, então o senhor vai poder enxergar o coração de Deus dentro da Bíblia. E esse coração não é igual, o seu coração não é igual ao de Deus, o coração de Deus é outro. Por isso, se você receber o coração de Deus, não vai ser difícil você jogar fora o coração dela. E assim você vai poder unir o coração com o de Deus e vai poder viver a vida que Deus quer. Pessoal, no domingo, vocês escutam a palavra no domingo e levem para casa a fita. Escutem de novo, com certeza. Vocês não dormiram, mas escutaram. Ué, mas eu acho que eu não escutei essa palavra. Acho que ele pregou isso. Vocês já experimentaram isso? Por quê? Então, a gente escutando essa palavra, quando a gente começa a escutar e depois que a gente escuta, é diferente a nossa visão. Quando a gente escuta pela segunda vez, então aumenta a nossa visão, né? Por isso, se seus olhos espirituais se abrirem, quando vocês se tornarem pessoas espirituais, por mais que a Herodías seja bonita, por mais que ela seja muito formosa, se entrar o coração de Deus, essa mulher é uma mulher que está aqui para me destruir. Então é uma mulher que está aqui para me destruir. Ela quer destruir a minha vida. É uma mulher muito perigosa. Então você vai ter esse tipo de coração.
Então está escrito, tem de vós o mesmo sentimento que também teve Jesus Cristo. Então aí você escuta a palavra e depois, o que eu escutei mesmo? Aí escuta, vive pela carne, vive pela cobiça, é arrastado pela carne e não sente nada quanto a isso. Compartilhando a palavra, fazendo comunhão, fazendo comunhão espiritual. E meu coração se preenchendo da palavra de Deus. Deus vai dominar esse coração. E quando Deus cuidar desse coração, Ele dominar esse coração, você se torna filho de Deus. Então, até agora, vocês cometeram pecado, fizeram mal, viveram coisas sujas, desprezaram os outros, xingaram, fizeram com que as pessoas ficassem uma contra a outra. Então, as pessoas que fizeram esse mal, um dia Jesus Cristo entrando no meu coração, Ele vai fazer eu refletir meu coração. Nossa, eu vivi de uma forma muito errada. O pastor Kim disse, ele testemunhou para mim. Antes de receber salvação, ele viveu por 17 anos na prisão. Naquele tempo, ele pensava, eu sou homem, eu vou morrer só uma vez, vou morrer duas. Então, ele falou que não tinha medo de nada. Ele queria matar uma pessoa com uma faca, né? E aí ele agarrou essa faca com a mão e que ficou sangrando. E aí o outro ficou com medo, tremendo. Ele não tem medo de nada. O homem vai morrer só uma vez mesmo, vai morrer duas. Ele só conseguia pensar até aí. Aí na prisão ele se encontrou com o irmão, recebeu o perdão dos pecados e nasceu de novo. Depois que ele recebeu o perdão dos pecados, o coração de Deus entrou nele. Ele falou que ele viveu de uma forma muito insensata. Só para poder falar, eu sou homem. Eu apodreci 17 anos na prisão. Não existe um bobo, um tolo assim. Eu sou inteligente, eu sou homem, eu sou bom. Eu estava vivendo falando isso, mas quando ele descobriu a sua pessoa, ele estava vivendo uma vida muito insensata. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver por Jesus. Eu quero dar minha vida por Jesus. Eu quero depositar minha vida para Jesus. Eu não posso depositar minha vida. Eu não posso cuidar da minha vida. Eu sou muito tolo. Eu sou uma pessoa como um bêbado querendo dirigir. Ele descobriu essa sua pessoa. E no dia em que ele saiu da prisão, ele falou para o pai, eu vou sair tal dia. E aí falou para os amigos, eu vou sair tal dia. Então vocês venham para a gente beber. Daí ele pensou, se eu viver como antigamente, eu vou ter que entrar na prisão de novo. Então eu vou comer, beber, e aí eu vou ficar com raiva e vou voltar para a prisão. Eu vou viver de novo assim, vou ter que viver a minha vida inteira assim. Daí ele escreveu uma carta para o pai. Pai, eu não vou poder ir pro senhor naquele dia. Se eu for pro pai naquele dia, eu vou voltar para a prisão. Eu vou pro pastor da igreja. E o pai respondeu, sim, não tem problema você não vir para mim. Por favor, você viva bem. E falou para os amigos, eu não vou poder sair em tal dia. E ele mandou uma carta para mim, pastor. Até agora, eu vivi por 17 anos na prisão. Se eu sair, eu somente vou poder cair vou poder entrar na prisão de novo. Por favor, pastor, me segure. Tem uma pessoa que o irmão que me disse conheceu na prisão, ele era viciado em droga. Aí um dia ele falou,
Eu vou pra procurar minha namorada pra pregar o evangelho pra ela. Ela também é viciada em droga. Aí o irmão Kim Gi-sok falou, não, não vai. Mas você não sabe que eu recebi salvação? Eu já recebi a salvação. Você tá com medo que eu caia de novo? Eu não vou cair. Eu não vou cair, não se preocupa. Mas mesmo assim não vai. Eu não vou mais cair. A gente não tem que pregar o evangelho para ela? Não vai. E aí ele foi. E depois de uma semana, ele voltou para a prisão por causa das drogas. O irmão Kim Gi-sok, ele descobriu a diferença entre confiar em si mesmo e não confiar mais. Ele ficou na igreja de Hambat e eu dei um quarto para ele. Por 1 ano, ele fez limpeza no banheiro. Ele estava tão feliz. Ele saiu depois de 1 mês da prisão. Ele pensou, eu não voltei ainda. Depois de 6 meses, eu não voltei ainda. Se eu quisesse não ter entrado de novo, eu teria entrado de novo. Eu acreditei em mim mesmo antigamente. Eu não sabia quão mal eu era. Eu não sabia quão fraco eu era. Eu pensava que tudo que eu quisesse eu poderia fazer. Por isso, eu sempre ficava me achando e me gabando. Isso foi a coisa mais insensata que eu já fiz. Desde aquele dia, o irmão Kim Gi-sok, ele não confiou mais na sua pessoa. Uma vez ele brigou comigo. Agora, quando eu falo, qualquer coisa que eu fale, ele aceita. Por quê? Ele sabe exatamente que ele não consegue se proteger. Que ele, do pecado, da cobiça, das trevas, ele jamais poderia se proteger. Desde então, o irmão Kim Gi-sok, o seu método, o seu jeito, ele não viveu mais com isso. Deixou nas mãos de Deus, deixou na mão do servo. Desde aquele dia, ele começou a mudar. E agora ele anda por todas as prisões de Seul. Ele sai de casa às 5 horas, ele vai para Gangdo, vai para ele já procurou 50 prisões para pregar o evangelho. E as pessoas lá dentro falam, nossa, esse é o verdadeiro ensinamento. Não tem ninguém que não o conheça dentro das prisões. Muitos prisioneiros. Aí eles deixam ele aí levam para a igreja, prega a palavra para eles. O irmão Kim Gi-sok falou, pastor, eu quero sempre ficar ao teu lado. Quando fiz comunhão com os seminaristas, ele fez. Ele sempre está aqui comigo, né? Quando faço conferência. Esse irmão não tem coração de confiar em si mesmo. Ele sabe exatamente quão triste foi ele ter confiado nele mesmo. Esse foi o resultado de eu ter acreditado em mim mesmo. Muitas pessoas, assim como o rei Herodes, porque confiam em si mesmos. Porque eles querem expulsar a mulher, porque eles querem vencer o pecado, eles caíram ali. Como é que eles vão poder se libertar disso? Como é que eles vão poder vencer a tentação? Como é que eles, não querendo cometer pecado, vão poder vencer o pecado sozinho? Então a Bíblia fala para nós não conseguimos vencer o pecado, não conseguimos vencer a tentação. Por isso está falando para a gente deixar nas mãos de Jesus Cristo. Está falando para deixar para Jesus Cristo.
fala para a gente seguir a sua decisão. A palavra de Jesus, receber a condução da palavra. Então, muitas pessoas pensam que pelo seu esforço vai dar. Ah, é só eu ler a Bíblia que vai dar, é só eu pregar que vai dar. Todas as pessoas que elas querem fazer, elas são arrastadas por Satanás, não conseguem ter vida espiritual. E Satanás, de qualquer forma, está fazendo com que a gente se afaste de Deus, fique contra Deus, fique contra a igreja, faz a gente cometer pecado contra Deus. Porque nós não conseguimos vencer de Satanás com a nossa força. Nós precisamos somente da fé em Jesus Cristo. Se por acaso, se vocês têm um pensamento, é só eu fazer bem alguma coisa, vocês estão sendo enganados por Satanás. Com certeza, sendo arrastados por Satanás, vocês vão ter a vida espiritual destruída. Vocês vão ficar só tentando e esperneando. Esse é o plano muito medonho de Satanás. Mesmo que você não queira cometer pecado, para que você não tenha como não vencer o pecado, Satanás está te segurando. Por isso, nós temos que depositar nossa vida nas mãos de Jesus. Eu tenho que pregar, eu tenho que fazer. Pela vontade do homem, pela decisão do homem, não dá certo. Quando o meu coração ficar bagunçado, não tentem vocês organizar seu coração. Procurem pelo Senhor quando você estiver triste, quando você estiver preso no pecado. Não tentem você se esforçar para não cometer pecado. Então, Satanás, quando a gente descobre a Bíblia, ele faz a gente ficar com o coração arrogante, porque a gente fica com coragem, né? A gente fica acreditando na gente, a gente não escuta mais o servo, a gente não escuta mais a igreja, a gente quer seguir o nosso próprio caminho. Aquele irmão que se drogou, realmente é muito triste, né? Não vai para sua namorada. Mas eu recebi salvação, mas mesmo assim não vai. Mas por que você não acredita em mim? Você tá duvidando da minha salvação? Não, eu sei que você recebeu salvação, mas mesmo assim não vai. O irmão Kim Il-sung sabia disso. Quem ele era? Acreditar no seu pensamento é uma coisa muito tola e insensata. E Satanás traz o meu pensamento e fica me tentando. Por isso, nós acreditamos em Jesus. Parar de beber por causa da minha força, parar de fumar por causa do meu zelo, isso é muito difícil. Pelo meu coração, pela minha vontade, é muito difícil eu expulsar Herodias, mas tem a palavra do João Batista. Então, através da palavra, através do culto, pensando, refletindo na palavra, que a palavra do Senhor, quando entrar no seu coração, com esse coração do Senhor, você pode vencer a tristeza, com o amor de Deus, você pode vencer o ódio, você pode vencer a insegurança, com a sabedoria de Deus, você pode viver uma vida abençoada. Eu posso fazer bem. Joguem fora esse coração. Mesmo que seja pouco. Jesus Cristo vindo, quando Ele vai trabalhar, que vocês tenham essa vida espiritual. E assim eu acredito que vocês serão abençoados. Até aqui.